gravar? Já coloquei. Então, vamos iniciar nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, levar nossos pensamentos, trazer até nós a figura amorosa de Jesus, para que ele nos conduza e nos auxilie nesse estudo, para transformar esses ensinamentos, Senhor, não apenas em palavras que possam sensibilizar o nosso intelecto, mas que possam atingir a nossa alma, o nosso âmago, nos transformando realmente em criaturas melhores. E conhecemos que nós ainda temos um grande trabalho a fazer conosco mesmo, mas temos a esperança e a confiança nos desígnios de Deus, que todos nós, indistintamente, fomos criados para sermos felizes, para atingirmos a perfeição. E queremos seguir o seu convite, que nos disse que era o caminho e a verdade. Ninguém chegaria ao Pai senão pelos seus ensinamentos. Então, nos ajude-nos a compreender, e, acima de tudo, quando a oportunidade chegar, a vivenciar esses ensinamentos, que com certeza nos conduzirá no caminho de paz e de amor. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade desse estudo que nos oferece e que a sua paz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então nós vamos continuar, né? Nós estamos estudando o capítulo 1º da segunda parte, né? Só fazendo um resumo breve do que nós estudamos na aula passada, no estudo da Alexandra, que nós vimos que após a morte do Simeão, né, elas voltaram lá para Cafarnaum. A vida seguiu, né? A vida seguiu na sua, vamos dizer assim, morna, vamos dizer, né? Porque a tristeza estava instalada naquela família, né? O senador continuava afastado da Lívia, a Lívia não tinha, a Flávia, né? Foi recebendo estudo, foi se preparando, foi se tornando uma pessoa falando várias línguas. Na condução dessa educação, dessa cultura, foi promovida pelo pai, sem a participação nenhuma da Lívia, o que trazia uma grande tristeza, porque ela era uma excelente mãe. E o senador continuava intransigente na sua separação conjugal. A Lívia era apenas, vamos dizer assim, quase que uma serva ali, né? Ela cuidava das afazeres da casa, cuidava do cuidado material da filha, mas sendo que a educação, o Públio não permitia que ela participasse, o que trazia uma grande tristeza a ela. E nesse interim, né, já estava se passando 15 anos, quando ela se formou uma moça, já estava com 22 anos, e eles receberam uma correspondência, né, determinada época, de receber uma correspondência do Flamínio, do amigo Flamínio, dizendo que estava muito mal e muito doente, e ele gostaria de ter um último contato com o amigo. Junto com essa carta veio uma outra, que é a da Capúnia, se dizendo muito preocupada também para que o senador estivesse lá para ajudá-la também na condução dos filhos, né? Que ela percebia que eles estavam tomando caminhos meio duvidosos. Então, ela tinha essa preocupação, além da doença do marido. E, imediatamente, o Públio decidiu, junto com a Flávia, a ir e comunicaram essa decisão de voltar para Roma, sabendo que deixaria para trás o filho, mas, no íntimo, ele pensava até que o filho já estivesse morto. E, mesmo se não estivesse morto, o jovem já era adolescente, já era rapazinho, talvez ele não conseguisse mais nem reconhecê-lo. E acreditava até que ele estivesse morto, mas, no íntimo, ele
tinham ainda, alimentavam uma esperança de que realmente o menino ainda estivesse vivo. E aí mas mesmo assim eles resolveram partir para Roma. E a viagem transcorreu normalmente. Lá, chegando em Roma, eles foram recebidos pelos 2 filhos do Flamínio, o Agripa e o Plínio. O Agripa é o mais velho, o Plínio é o mais novo. Imediatamente, quando os 2 viram a Flávia, que eles deixaram pequenininha, doente, né? Toda coberta de ferida, e aí viram aquela jovem exuberante, bonita, né? Todos sim ficaram encantados com ela, particularmente o Plínio. E também nós vamos ver no decorrer da história que também há uma afinidade entre os 2, né? A Flávia também ficou encantada em ver os 2 rapazes, mas particularmente se sentiu inclinada pelo Plínio mais novo. Então, é justamente nesse cenário que nós vamos retornar. Nós vamos recomeçar nosso estudo de hoje, tá? Nós estamos ali naquela parte, nota-se, todo mundo já encontrou, a Malu colocou até, né, onde nós deveríamos começar. Então, nós vamos começar a ler. Notava-se igualmente no relance que o rapaz não ficara indiferente. O rapaz que ele se refere aqui é o Plínio, né? O Plínio se sentiu também atraído pela Flávia, e era recíproca aquela atração, né? Então, notava-se igualmente no relance que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções, porque, trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamínio Severus, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio ofereceu o braço à jovem, enquanto Agripa lhe observava num leve tom de ciúmes. Olha já a rivalidade que já começa a surgir entre os irmãos por causa da Flávia. Então, Agripa faz a seguinte observação. Mas que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva. Aí responde o Plínio, ora, Agripa, respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes. Na sua condição de patrícia pelo nascimento, e, ao demais, não nasci para as disciplinas do Estado, tão do teu gosto. Aqui a gente já percebe assim, uma pequena diferença de pensar, de comportar entre os 2 irmãos, né? Talvez o Agripa, por ser mais velho, mais formal, mais contido, o Plínio já era exuberante, já era atirado, vamos dizer assim, né? E ele faz, então, essa colocação para o Agripa. A essas palavras, dita com visível bom humor, acrescentou Públio Lentulus, confortado pelo ambiente da sua predileção. Vamos, meus filhos, né? Isso, vamos dizer assim, o senador tentou já jogar aí uma água para não trazer mais discussões, né? E, dando o braço à esposa, para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade. Então, veja bem, ele que estava afastado da Lívia, naquela formalidade, ele dá o braço, né? Oferece o braço para a Lívia, né? E Emmanuel usa essa expressão, comédia da sua felicidade conjugal, porque eles não tinham mais vida conjugal há muito tempo, né? Há 13 anos, praticamente. Seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, desembarcaram junto de Agripa, a fim de descansarem um pouco antes de seguirem diretamente para Roma, e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos Severus com o máximo de carinho e espontânea dedicação, aliás. Então, lá foram eles, né? Estavam num porto e eles, antes de ir para Roma, eles vão passar pela casa, né, onde eles moravam anteriormente.
Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa, e em todo o percurso de caminho que os separavam da residência. Aqui eu quero fazer um pequeno, retomar uma lembrança, né? Nós não podemos esquecer que naquele momento em que o apóstolo Simeão, o tio da Ana, estava escondendo as duas naquele esconderijo ali, ele pede para que a Lívia cuide da Ana. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ele pede, cuide, eu entrego a você o cuidado, né, da minha sobrinha, porque ela não tem mais ninguém. E pede também para Ana ser fiel à Lívia. E nós vamos ver aqui no decorrer da leitura que as duas realmente são almas afins e irmãs realmente, espiritualmente falando, né? Então, a Lívia estava cumprindo aquilo que ela prometeu ao tio. Levou a Ana, não deixou ela lá na Palestina. Continuando. Em direção à cidade, pensou então o senador que finalmente ia rever o amigo muito amado. Há longos anos acariciava a ideia de confessar-lhe de viva voz todos os seus desgostos na vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Não crendo sinceramente, olha que coisa interessante, viu, gente? Não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Gente, aqui nós temos que dar uma paradinha. Olha o orgulho mexendo, trazendo toda essa gama de sofrimento para esse homem. Olha como ele diz aqui, o orgulho de homem, porque no íntimo, lá no íntimo, ele amava aquela mulher, mas ele não conseguia romper a barreira do orgulho. E como que esse orgulho danado estraga a nossa vida, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque eu fiquei pensando, quantas dores, quantas lágrimas, quantas reencarnações sofridas nós passamos em nome desse orgulho. Porque a gente não consegue pedir uma desculpa, porque a gente não consegue chegar perto de alguém e dizer, me perdoe, né? Ele, no íntimo, ele nem acreditava que a Lívia tinha feito tudo aquilo. Porque a gente fica imaginando o seguinte, olha só, quando ele viu a Lívia saindo lá do gabinete de Pilatos, não foi mais a Flúvia, nem o Sulpício que estava falando. Ele viu. Então, aquilo foi uma cena muito forte. A gente tenta se colocar no lugar dele. Vamos dizer que eu visse, se nós víssemos o seu esposo, o seu marido, o seu saindo, meu Deus, né? Poderia realmente, mas ele não deu a chance nem da Lívia se explicar. Ele nas leis romanas, que ele conhecia muito bem, e ele que achava que era um homem justo, ele não ofereceu a Lívia a oportunidade de se explicar. Eu não lembro, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de nenhum momento ele ter perguntado para a Lívia o que você foi fazer lá naquele gabinete, vestida daquele jeito. Ela tentou explicar, ele cortou. Ele simplesmente a afastou da vida, sem dar a ela nenhuma chance. E ele tem uma característica muito própria de nós orgulhosos. Eu vou falar nós porque eu me incluo nisso aí, né? Porque a pessoa orgulhosa, ela não enfrenta o problema, ela afasta os problemas, ela esconde os problemas. Ele se afastou do Sulpício. Quando o Sulpício contou para ele, o que ele fez? Não quero mais você aqui. Mandou de volta lá para Pôncio Pilatos. Ele procurou afastar a Flúvia imediatamente, pedindo ao amigo que desse um jeito de levá-lo novamente, ela e o marido, a família toda, embora lá para Roma. Ele se afastou de Lívia.
Ele, quando ele quis se afastar, sair, foi passear, foi viajar, deixou em risco a própria esposa e a filha, né? Então, ele é uma característica da pessoa que prefere esconder o problema ao enfrentar. Mas, no íntimo, no fundo, ele sofre. Veja bem, ele puniu a Lívia, mas ele também sofria. E é engraçado aqui, como ele diz aqui, ó, ele usa a expressão acariciava a ideia de confessar-lhe. Quer dizer, ele, no fundo, como ele não conseguia romper essa barreira do orgulho que existia dentro dele, talvez, isso eu estou supondo, né? Não há esse relato, mas eu suponho que talvez a vontade dele conversar com o amigo era talvez se o Flamínio ajudasse ele a romper e estimulasse, não, deixa, ela é uma mulher boa, vai. E talvez ele estava precisando de um aval, de uma validação do amigo para ele quebrar a barreira do orgulho e procurar novamente a Lívia. Porque, olha só, ele diz aqui no final, uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Ele tinha saudade, ele gostava, era a mulher que ele amava, mas o orgulho impedia de ir ao encontro dela. Né? Marli, Oi? não, você falando aí, eu queria fazer um comentário a respeito disso aí que você falou, né? Primeiro que esse orgulho dele aí, a princípio, o que a gente faz, né? Não só ele como nós. A fuga. Né? Tem a tal da fuga psicológica. Então, você foge do problema, porque, assim, é mais fácil fugir do que encarar toda essa situação. Porque se ele se colocasse e descobrisse, vamos supor que ele descobrisse que era verdade, né? Pensa no trauma, né? Na situação que ele ia ter que vivenciar. Então, ele vai para a fuga. Ele não procurou nem saber se certificar se de fato tinha acontecido, né? Então, todos nós somos assim, tipo um mecanismo mesmo psicológico, né? Em função desse orgulho que você falou. E por que ele falar com um amigo é tão importante, como você falou, né? Parece que, quem sabe, numa tentativa de romper, né? O termo que você usou, né? Romper com esse orgulho. E isso aí é exatamente os processos de terapia que os psicólogos fazem, né? A fala com alguém que ouça, né? Você está com um problema e você precisa falar, você precisa expor, botar aquilo ali para fora, para ver se você consegue enfrentar, né? Porque, na verdade, ele não estava conseguindo enfrentar, porque é uma coisa que ele não sabia, ele supunha ou suspeitava, né? Mas, como você falou, certeza mesmo do que tinha acontecido, ele não teve, não tinha. Só que ele não teve coragem de ir atrás, porque o baque poderia ser muito maior, né? Se fosse verdade, então ele preferiu ficar com a incerteza, né? Não saber direito se era mesmo ou não a traição, né? E é a fuga. Aí entra a fuga e um processo terapêutico, aí dá para a gente entender mesmo, né? Que é assim que funciona, né? Esses mecanismos aí, né? Uhum. E interessante porque ele tinha uma ligação, a gente vai ver logo mais, que a ligação que ele tem com o Flamínio é muito forte, né? Eles são amigos de longas datas, de outras vidas, né? Como a gente vai observar aqui pelo relato a seguir, né? Então, ele precisava disso, né? Aí também vem o papel do amigo, né? Muitas vezes a gente precisa, diante de qualquer problema, em vez de a gente se fechar, aquilo que você lembrou, tem que procurar um amigo, procurar um familiar, um profissional, enfim, porque realmente, às vezes, a gente não suporta, né? E aí há uma tendência de fugir. Só que a fuga não resolve o problema, só adia o problema, né? Abafa o problema, só isso. Mas o problema continua lá, né? E toda água, vamos dizer, uma água parada, ela apodrece, né? Então, um problema guardado, escondido, uma hora vai explodir de alguma maneira, né? Então, eu até lendo isso aqui, fazendo um parêntese, né?
quando eu estava lendo, e eu lembrei o porquê que agora, né, nos tempos atuais, né, esse número bastante grande dessa série de livros da Joana de Ângelo, da série psicológica, né, como que a convidar a cada um de nós. Então, parece que nós chegamos num estágio de amadurecimento, nós, humanidade, né, chegamos num estágio de amadurecimento em que nós já temos condição de olhar para dentro de nós e trazermos aquelas coisas ruins, que não sempre são agradáveis, né? Que nem sempre são bonitas, mas que é necessário que a gente extirpe do nosso interior, né? Talvez até a razão desse grande número de livros, né, dessa série psicológica da Joana de Ângelo. Mas então vamos lá, gente, vamos retornar aqui. Em breve, defrontaram a antiga residência lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos se movimentavam, enquanto os recém-vindos faziam o reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Havia 15 anos que o Palácio do Aventino aguardavam os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Aventino, gente, é uma das regiões, né, das colinas, porque Roma foi construída em cima de 7 colinas, e uma dessas colinas era a colina de Aventino. E eu aqui na minha imaginação, eu acredito que seria uma espécie de um bairro, né, lá de Roma, onde ai, meu Deus, estou misturando os nomes. O Públio, né, e família tinha residência, né? Logo se servia uma refeição frugal no triclínio. No triclínio seria a sala de jantar, né, do antigo romano, seria a sala onde se faziam as refeições, né? Enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, esperavam os seus amigos a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou dirigindo-se ao senador. Plínio, lembre-se, é o filho mais novo, aquele que está mais interessado na Flávia. Tá? Há bem tempo, ele diz, né, o Plínio diz, há bem tempo ficamos conhecendo o vosso tio Sávio, Lentulus e sua família, que reside perto do fórum. Ah, olha lá a reação do Públio. Meu tio? Perguntou Públio, impressionado, como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo um aluvião de fantasmas. Olha aquilo que a Simone, que nós estávamos comentando, né? Quer dizer, a simples menção da figura do tio já lembrou da Fúvia e toda aquela emoção, aquele sentimento veio à tona, né? Mas, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível para acalmar, para suavizar as próprias mágoas, quer dizer, ele ainda, olha só, ele não tinha resolvido a mágoa estava lá, guardadinha. Acentuou com suposta serenidade. Ah, é verdade, faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Foi neste Comenos que Agripa, o irmão mais velho, interveio como a vingar-se da atitude do irmão. Olha a guerrinha que já começa a se estabelecer entre os dois irmãos. Quando ainda não havia desembarcado, exclamou intencionalmente. Ah, e por sinal que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha de nome Aurélia. Aurélia é a filha da Flúvia com o tio, tá? Com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Ao ouvir essas palavras, a Flávia Lentulus fitou o interpelado, o Plínio, como se entre o seu coração e o filho mais novo de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais, dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas. Então, vamos dizer assim,
eles já estavam ligados fluidicamente, né? É aquela sensação que, às vezes, a gente tem, por exemplo, parece que eu já estive nesse lugar. Às vezes, a gente conhece uma pessoa e diz assim, puxa vida, mas eu me sinto tão bem com fulano, eu acho que eu conheço ela, eu nunca tinha visto, mas eu me dei bem. Pode também ter o contrário, né? Às vezes, a pessoa nunca fez nada, e você, não sei por quê, há uma expressão popular que a gente costuma dizer, meu sangue não bate, não tem nada a ver com sangue, né? É uma questão fluídica. São pensamentos, são sentimentos, são energia, e que a gente, às vezes, não gosta. Assim como também, às vezes, a gente chega em determinado ambiente e fala, não gostei daqui. Ou então, eu já tive várias situações assim que eu tenho a impressão que eu já vivi aquilo. Eu falo, puxa, mas parece que eu já vivi isso. Coisas simples, sabe? Coisas assim, não é fatos relevantes. Coisas assim, eu falo, puxa, mas parece que eu já fiz isso, sabe? Eu tenho a sensação que eu já repeti isso. E talvez seja, então, essas simpatias, essas antipatias que a gente tem, porque nós não podemos nunca esquecer que nós temos um passado, né? Nós temos um arquivo aqui que pode ser momentaneamente estar esquecido, mas ele está vivo. Então, às vezes, dependendo das emoções, dependendo das pessoas com quem a gente se relaciona, eles são, vamos dizer assim, como remexidos, né? Então, entre os dois já haviam essa afinidade entre a Flávia e o Plínio, né? O filho mais novo do Flamínio. Enquanto se passava esse duelo de emoções, olha a expressão que ele usa, esse duelo de emoções entre Plínio, Agripa e Flávia, Plínio fitou o irmão quase com ódio. Olha só as emoções que são trazidas nesse momento, dando a entender a impulsividade do seu espírito. Então, ele é um jovem impulsivo, um pouco diferente do irmão, que é mais contido. Mas não quer dizer que não tenha também essas emoções efervescentes. Só que o Agripa dá a impressão que ele consegue conter, e o Plínio não, já é mais efusivo. Dando a entender a impulsividade do seu espírito e respondendo com ênfase como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências. Aí, o que Plínio diz? Ainda dessa vez, Agripa, estás enganado. Minhas relações com Aurélia, que é a filha da Flúvia, não têm outro fundamento além do da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida. Já se defendeu aí, né? Agripa esboçou um sorriso brejeiro, enquanto o senador, compreendendo a situação, acalmava os ânimos, aliás, exclamando com bondade. O senador falou, vou intervir aqui antes que a coisa perde o controle, né? Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Então, ele retomou de novo o senhor da situação, né? Vamos lá. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Então, vamos continuar. Em breves minutos, um grupo de liteiras encaminhava-se para a nobre residência dos Severos, onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga e a empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas, em compensação, uma grande placidez, uma grande serenidade. Olha o papel da dor, né, na nossa vida. Quando nós compreendemos, vamos dizer assim, o sentido, a razão da dor, do sofrimento, quando não há revolta, e a gente pode meditar, pode reflexionar nesses momentos, ela tem o papel de nos devolver a serenidade que muitas vezes na nossa correria de dia a dia, o envolvimento com as coisas
materiais, com... não que elas não sejam importantes, mas, às vezes, um envolvimento excessivo, nós nos perdemos. Então, a gente vai ver aqui que a doença, né, esse período meio prolongado de doença que o Flamínio passou, serviu para devolver, para estabelecer dentro dele uma serenidade. Não havia revolta nele. É muito bonito da gente observar isso. Então, ele diz aqui, em compensação, grande placidez, quer dizer, grande tranquilidade, serenidade, se lhe irradiava dos olhos. Ele estava abatido, doente, mas estava sereno, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. A expressão do semblante era de um lutador, derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico aliado à muito forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. Então, ele estava numa situação assim de doença muito delicada, né? Realmente já encaminhando assim para o momento derradeiro. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperasse alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes, vindo do vestíbulo, anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Olha os laços de afeto, né, gente? Isso aqui é muito bonito, porque a gente vê assim, como é importante a gente cultivar essas amizades que não se perdem, nem mesmo com a morte, nem mesmo com, às vezes, a distância física. Às vezes você muda de cidade, deixa uma pessoa, mas aquilo que você construiu não se perde. Às vezes você pode ficar tempo sem ver, mas na sua mente, no seu coração, há lembrança. E aquilo um dia, quem sabe, você vai reencontrar. Então, ele estava ansioso, né, para rever os amigos. Então, vamos lá. Calpurnia, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços como se recebesse uma filha. Ali mesmo, no vestíbulo, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com Agripa a um dos compartimentos próximo do tablino. Tablino é uma antessala, né? Vamos dizer assim. É um escritório, vamos dizer assim, onde lá era comum ter os bustos dos antepassados, né? E onde, normalmente, o dono da casa recebia as pessoas para deliberar, para atender alguma solicitação. Então, próximo do tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severo estava magríssimo, e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispneia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, Agripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizesse no silêncio sagrado das naves religiosas. Quando leio isso aqui, eu lembro de Amélia. De vez em quando, eu acho que Emmanuel se inspira nesse lado poético, né, de escrever uma cena, né? Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora, certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos,
levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, com as suas exortações amigas e carinhosas. Então, diante do quadro, diante da imagem do Flamínio fragilizado, ele pensou, eu não posso trazer os meus problemas para esse homem. Eu que preciso sustentar. Então, ele que tantas vezes foi aquele arrimo, aquela pessoa forte, que o aconselhou a ir para a Palestina, que procurava animá-lo, agora esse papel inverteu. Era ele que tinha que fazer esse papel de arrimo àquele doente, né? Então, por algum momento, ele tinha que esquecer as suas confidências, suas vontades de conversar, de desabafar. Né? Vamos lá. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou face a face e, olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. A gente tem que lembrar, se não for me engano, me corrijam aí se eu estiver enganada, mas parece que é de 15 anos a diferença entre os dois. Né? Lá no início, lá é citado, parece que é 15 anos, então é um bastante tempo, né? Bastante diferença de idade. Eu acho, se não me engano, Marli, o Públio tinha 30, né? E o Flamínio tinha 45, acho que era uma coisa assim. E agora que, como passou 15 anos também, né? Então, ele deve ter, agora Públio deve estar em torno de 45, né? Passou mais de 15, eu acho até, né? Porque de 33, deve ter um pouco mais de 45 o Públio agora, né? Então é uma diferença gritante, assim, que representa, né, assim, entre os dois. Por isso que ele diz aqui que ele o recebe como um filho, né? Essa diferença, então, é como aquele filho amado, né, que estava longe há muito tempo. Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente a seu ouvido: Públio, aqui já que não recebe o companheiro enérgico, resoluto de outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses. Tranquila, eu sei sempre que eu fico até um pouco emocionada quando eu leio isso, sabe? Porque são laços afetivos assim muito fortes, né? Então ele diz aqui, para poder entregar a alma aos deuses tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na Terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Então, ele está tranquilo, ele está com consciência tranquila. Mesmo que ele, com certeza, cometeu delitos, delitos não erros, né, que é natural, mas ele tinha, como ele diz aqui, minha consciência tranquila. Eu cumpri o papel que me cabia nessa terra, né, nessa encarnação, vamos dizer assim. Há mais de um ano, presinto um instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito o meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Então, ele estava se segurando para encontrar o amigo, né? Olha que coisa bonita. Ele estava lutando para se manter com um pouco de saúde para ter esse encontro que ele tanto desejava com o Públio. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Então, ora, agora é ele que vai confidenciar, né? Mas Flamínio, respondeu Públio, respondeu-lhe o amigo com serenidade dolorosa, tudo me autoriza a crer nas tuas melhores imediatas, e todos nós aguardamos a bênção dos deuses, de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda neste mundo. Então, palavras de ânimo, né? Não, meu bom amigo, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma
jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério da grande noite, mas acredito firmemente que os deuses me saudarão com as luzes das suas auroras. Eu separei aqui uma questão 858 do Livro dos Espíritos, que diz assim, olha só, Kardec pergunta aos espíritos, por que aqueles que pressentem sua morte a temem geralmente menos que os outros? Então, porque aqui ele está afirmando que ele, há um ano, ele pressente que já estava chegando ao fim. E Kardec pergunta, por que aqueles que pressentem enfrentam melhor, vamos dizer, temem menos a morte? Olha o que os espíritos dizem. É o homem que teme a morte, não o espírito. Então, como ele já estava vivendo em função da doença, e a doença estava trazendo momento de reflexões, momento de análise íntima, ele estava mais que espiritualizado. Então, ele enfrentava esse momento, esse pressentimento de forma natural. Então, continuando, olha só o que o Espírito continua dizendo. Aquele que a pressente pensa mais como espírito de que como homem. Compreende a sua libertação, olha só, compreende a sua libertação e espera. Então, é dessa, vamos dizer, esse aspecto mais espiritualizado que faz com que a pessoa que pressente enfrente melhor, porque ela já está sendo preparada gradativamente, intimamente, para aquele momento, né? Então, vamos lá, gente. E Marli, deixando... Oi. Muito bom aí essa colocação de você, né? E a gente não pode esquecer que é isso mesmo, imagina insônia. Quantas vezes Flaminho já não se encontrou com outros espíritos, os que foram antes dele, né? Com parentes, amigos. E outra coisa assim, que a gente pode lembrar aí é que a doença, né? O envelhecer também, eles fazem com que nós temos aqueles nossos laços fluídicos mais afrouxados, né? Exatamente. E aí o nosso espírito fica mais desprendido com o envelhecer, com as doenças. Então, imagino eu que em sonhos ele já recebeu essa informação e deve ter ido para lugares também, né? Eu estou inferindo essa parte, né? Deve ter ido para lugares bons, né? Em contato com os demais. E a gente, olha como que a vida é linda mesmo, né? No começo, quando a gente é criança, que a gente está reencarnando, a gente também tem esses laços mais frouxos. Lembra que até os 7 anos a gente tem mais facilidade e tal, e a gente ainda está mais do lado espiritual do que do encarnado, do material. E olha aí que a vida vai fazendo um ciclo e Deus nos permite também fazer esse retorno aí na velhice no mesmo sentido, né, de ficarmos mais para o lado espiritual do que para o material. Tanto a ligação é gradativa, né, como o desligamento desses laços também é gradativo. Isso é as mortes naturais, né? Agora, as violentas já são outro capítulo. Então, vamos as lá. violentas têm o seu laço fluídico rompido, como um cabo de aço partido, né? Isso está no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. E esse sim é uma morte que vai trazer muito desgaste. Imagina você ter fluido vital aí no seu fluido animal ainda no seu corpo com muita energia, você comete o suicídio, você rompe esse cabo de aço, vamos dizer, entre aspas, né? Os laços fluídicos rompidos e não desfeitos, e você ainda tem muita energia e você vai ter que perder essa energia aí, e
na maioria dos casos do suicídio, né? Na grande maioria, na região umbralina mesmo, né? É. Então, vamos lá, gente. E deixando o olhar profundo e sereno devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito. Flamínio Severus concentrou-se 1 minuto em meditações íntimas, continuando a falar como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Lembra-te, aí ele vai falar, lembra-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso no auge da tua emotividade dolorosa? Aquele sonho, né, que foi motivo, inclusive, dele planejar a ida para a Palestina, um dos motivos, além da cura da Flávia, né? Então, ele diz, o que responde o público? Ó, se me lembro. Revidou Públio Lento, recordando de modo inexplicável não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas também outro sonho, no qual testemunhar os mesmos fenômenos intraduzíveis na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Olha só, aqui não tem como a gente não fazer uma paradinha. Por quê? Lá, quando ele narra lá quando ele teve o sonho, ele narra que ele voltou do Senado, onde eles estavam discutindo assuntos de ordem moral. Segundo, ele, depois da refeição, ele reincostou. Ele teve como que ele não dormiu, ele meio que teve uma sonolência. O encontro dele com Jesus também é a mesma coisa. Tanto que ele, quando ele senta, ele fala que ele sentou numa pedra e começou a observar a paisagem, o mar de Cafarnaum, aquilo ele entrou, porque o encontro que ele se preocupou, como é que eu vou conversar com esse homem? Que língua que esse homem, lembra? Que ele fala, que língua que ele vai falar comigo? E, no entanto, ele conversou com Jesus naturalmente. O encontro que ele teve com Jesus foi um encontro espiritual. E aquele sonho também foi trazido a ele realmente quando ele estava num estado não de um sono profundo, de uma sonolência. Por isso que ele fala aqui que ele lembrou não só do sonho, como do encontro que ele teve com Jesus. Tanto de um como o outro, a sensação que ele teve foi a mesma. Aí eu trouxe lá, gente, na questão 407, é interessante no Livro dos Espíritos, que diz assim, ó, a pergunta que Kardec faz é assim, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? O que o espírito responde? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sono. Então, também a sonolência, também você pode ter encontros e viagens realmente espirituais, né? Então, continuando aqui. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa que é Jesus, estremeceu-lhe o coração, mas tudo fez para evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade. Mas aqui vem a tua pergunta, se hoje estou mais que convicto, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância? Olha a resposta do Flamínio. Fantasia? Replicou Flamínio, como se houvesse encontrado uma nova fórmula da verdade. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem igualmente os seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção da Têmis. Têmis, a deusa da justiça, tá, gente? É aquela imagem lá que a justiça tem, né? Daquela deusa segurando a balança, né? Realmente é a deusa Têmis. De modo que não chegasse
não chegasse a ver nos meus padecimentos mais do que o resultado penoso dos meus próprios méritos. Olha a reflexão que ele trazia, quer dizer, ele reconhecia que ele estava passando aquela doença, aquele processo degenerativo por ele mesmo, não era culpa de ninguém. Perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Olha só o que ele vai relatar. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa, mas o certo é que há cerca de 2 meses me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina. Catilina é um que tentava derrubar o império, tá, gente? E observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos, chegando a ver o teu próprio ascendente, Plúbio Lento Sura, o avô, que era como que o teu retrato, tal a sua profunda semelhança contigo, mormente agora que te encontra aos teus 44 anos. Então, aí nesse momento está com 44, né? Em plena fixação de traços fisonômicos. Então, ele também... Então, a gente vê os laços de afeto que existe entre os dois, né? Porque ele também se viu lá, naquele mesmo sonho, ele estava lá. Interessante é que me encontrava ao teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades. Lembro de nos vermos assinando. Então, você veja bem, ele usa a expressão nós dois assinamos, assinando, quer dizer, ele participou ativamente daquela Revolução de Catilina, né? Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Então, o que doía mais nele é ver a participação ativa do Públio naquelas castigos, né? Naqueles tormentos, cegando, né? Realmente os inimigos. Né? Públio Lento arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que lhe dormitavam fundo na sua alma ensombrada, e replicou por fim: meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexos de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago da tua memória por minhas narrativas naquela noite há tantos anos. Flamínio Severo esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo com serena bondade. Devo dizer-te, Públio, que esses quadros não me apavoraram, e apenas te falo desse complexo de emoções, porque tenho a certeza de que vou partir desta vida e ainda ficarás, talvez, por muito tempo na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente. Então, quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Qual que é essas verdades? É da reencarnação. Lembra lá que quando o Públio estava questionando da doença da filha, por que a filha tão jovem, tão nova, sofria daquela doença? E ele tem uma conversa com Parmênides, que é um escravo liberto do próprio Flamínio, que fala que ele morou um tempo na Grécia e que lá na Grécia realmente eles divulgavam a ideia da reencarnação de outras vidas. Não usou essas palavras, reencarnação, mas de outras vidas. Então, ele está dizendo aqui, olha, você vai viver mais tempo. Pensa nisso. Você vai ter novas recordações. É como se ele tivesse realmente aquele pai dando para um filho um conselho, né? Olha,
Fique atento, não desperdiça mais. Acredita nisso. Não é fantasia, é verdade. Aí ele diz aqui, acredito agora que temos vidas numerosas através de corpos diversos. Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas vidas espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses, com a consciência tranquila. Ele reconhecia a culpa, o erro, mas ele também estava tranquilo, porque ele via também na doença, que no período de doença, quase um ano, ele também via como uma forma de expurgar, né? Que era mérito dele. Ele não culpava nenhum Deus, nem nada, ele apenas entendia que tudo aquilo que ele passava era fruto do seu próprio comportamento, né? Públio ouviu atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhes palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Então, aquela conversa, vamos dizer assim, mexeu todas aquelas emoções, né? Mas é importante a gente ver aqui a preocupação do amigo, né? De dizer, olha, eu vou te alertar, cuida, fica atento, né? Não despreze mais. Se houve um momento em que nós, eu e você, nós desprezamos essas informações, agora não é mais momento de eu tenho certeza que isso são verdades. Aí diz aqui, Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido. Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos, aí ele vai voltar ao lado prático, né? No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldades para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Então, é interessante esse aspecto. Primeiro, ele tratou das coisas espirituais, né? Fez as advertências para o amigo, narrou das suas impressões, das suas conclusões novas, e agora ele tratou da parte material, né? Dando muito mais importância ao primeiro aspecto espiritual do que esse outro. Aí, o que diz o Públio? Mas Flamínio, replicou Públio com enérgica serenidade, acredito que teremos muito tempo para cuidar disto, o que não era verdade. Então, gente, nós vamos parar por aqui. O final desse capítulo virá na próxima sexta-feira. Parece novela, né, gente? E aí, gente, alguém quer colocar alguma coisa a respeito? Muito bom. Aquilo que mais chamou atenção? Ô, Marli, Oi. a gente está vendo aí 2 rapazes interessados na mesma moça, né? E mais para frente, a gente pode até fazer uma associação desse livro com a aula que o João Carlos está dando lá de ação e reação. Sim. 2 irmãs interessadas no mesmo homem, né? E depois a gente pode fazer essa associação aí, que vai ficar bem interessante. Olha como o que você está trazendo. 2 irmãos interessados na mesma mulher e uma outra mulher, que é a Aurélia, né? Aí também interessado num dos irmãos e vendo, olha só a história, a trama da nossa vida, né? A Flúvia com ciúmes da Lívia por causa de Pilatos, agora a filha dela
né? O ciúme, vai ficar com ciúmes da filha da Lívia. Gente, por isso que às vezes a gente acha que certas coisas só acontecem em novelas, mas a vida da gente é realmente uma grande novela, né? Novela real, vívida, né? Cheia de emoções que nós participamos, né? Então, gente, é essa parte que nos cabe. Boa tarde, Então, eu gente. vou- Muito obrigada, Marli. Vou Muito obrigada. parar aqui. Tchau. Então, a gravação.